Participação nos resultados. Vitória do Sindai. Conquista dos trabalhadores. O direito do trabalhador à participação nos lucros ou resultados está previsto na Constituição Federal e foi regulamentado pela Lei 10.101 do ano 2000. O instrumento é considerado atrativo pelas empresas por não ter encargos previdenciários. Do ponto de vista do trabalhador, existe a vantagem da isenção do imposto de renda sobre este tipo de rendimento. A participação dos empregados nos resultados das empresas é uma forma de integração entre o capital e o trabalho, um incentivo à produtividade e, principalmente, um reconhecimento ao trabalhador. O programa de participação nos resultados foi um benefício que a gente conseguiu na década de 2000, e representa justamente a distribuição daquilo que os trabalhadores conseguiram acumular durante todo o ano anterior. Então, assim, apesar de ser um instrumento de forçar a produção, de forçar o aumento da produção, principalmente da classe trabalhadora, é uma coisa simbólica também, para gratificar aqueles trabalhadores que durante todo o ano se empenharam, se esforçaram com sua força de trabalho, desenvolveram o seu trabalho, conseguiram alcançar as metas, mesmo com todas as dificuldades colocadas pela empresa e pela própria questão do setor de saneamento, eles conseguiram alcançar seus objetivos. Então, o PPR tem importância também simbólica nesse sentido, na importância do reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Diante da importância do tema, o Sindai sempre dedicou atenção especial ao Programa de Participação nos Resultados da Embasa, PPR. Todas as questões relacionadas ao mundo do trabalho e ao trabalhador e à trabalhadora do saneamento, todas as questões são importantes, todas são vistas com critério de isonomia por parte do sindicato. E no caso da PPR, a gente entende que a empresa ela apresenta um resultado positivo. Ela mostra que, de fato, os trabalhadores contribuíram para que as metas fossem alcançadas e superadas. E o encaminhamento que a gente vai dar para isso, ainda que seja via judicial, através de mediação, é a proposta do sindicato sempre estar fazendo o melhor de forma democrática e progressista para o trabalhador. A Embasa hoje é uma das mais importantes empresas de saneamento do Brasil e da América Latina. Tem conseguido um desempenho financeiro razoável, captando recursos do Orçamento Geral da União e financiamentos do BNDES e do FGTS. E os trabalhadores da Embasa são a sua grande coluna vertebral. Os resultados positivos da Embasa, obviamente a direção da empresa, os gestores têm responsabilidade, mas eles também são trabalhadores da empresa. Então, a coluna vertebral de todo esse sucesso pode ser atribuída às trabalhadoras e aos trabalhadores da Embasa. Diversos encontros e debates já foram realizados, como o Seminário sobre Participação nos Lucros e Resultados na Perspectiva dos Trabalhadores. O evento proporcionou uma rica discussão entre os filiados que tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas e dar opiniões. A principal característica do modelo de participação defendido pelo Sindai é a distribuição linear, através da qual os trabalhadores recebem parcelas iguais do montante distribuído, não importando a função ou cargo que exerçam. PPR, como todos nós sabemos, é o resultado do trabalho coletivo da empresa, dos trabalhadores, a somatória do esforço coletivo dos trabalhadores. Por isso, ela deve ser distribuída da melhor maneira possível, equitativamente. A linearidade também é defendida pelo DIEESE. Os trabalhadores são remunerados com o seu salário de acordo com a complexidade do seu trabalho, de acordo com a formação que eles precisam para realizar o trabalho que eles fazem. Então, no caso da participação nos lucros ou resultados, que, como o próprio nome diz, é o resultado de um esforço comum, o que a gente entende que seria mais justo, digamos assim, é que esse resultado fosse dividido igual, uma vez que, independente da função que você exerça, você contribuiu para que ele acontecesse. Para o trabalhador, muitas vezes fica parecendo que a participação nos lucros é uma concessão, é um presente que o empregador concede. E na realidade não é, porque isso é submetido a metas, ou seja, você precisa fazer alguma coisa além
para você receber. Basicamente, a participação nos resultados funciona assim. Em virtude de resultados positivos alcançados, a empresa paga um bônus aos empregados de forma negociada com uma comissão de trabalhadores. Geralmente, os principais pontos negociados são metas a serem atingidas para que haja o pagamento, montante a ser distribuído, parcela de distribuição linear, igual para todos, parcela de distribuição proporcional, forma e data de pagamento. Na negociação deste ano, foi preciso muita luta, união e participação de todos. Dezenas de assembleias foram realizadas na capital e no interior. Algumas paralisações tiveram que ser feitas em virtude da inflexibilidade inicial demonstrada pela Embasa, que resiste em adotar o modelo linear. E como cada funcionário entende que tem participação direta na concepção de todas as metas estipuladas, mais o lucro que a empresa atingiu, a gente veio aqui para definir o que seria de melhor para a categoria, esperando que a Embasa se sensibilize que a luta é válida, que as metas que a gente corre atrás dos objetivos que a gente veio buscar aqui é uma guerra válida e esperamos sair daqui com êxito nas negociações. Nós, como sindicalistas, estamos sentindo que os nossos colegas da base, os nossos colegas que fazem parte desse processo estão mais conscientes, estão mais participativos, é tanto que estas paralisações nas portas da empresa, por surpresa, têm causado assim uma grande evolução dentro dessa conscientização de participação maior de todos os funcionários. As notícias sobre a mobilização foram divulgadas pela internet e através do boletim Gota d'Água, que realizou uma cobertura completa e aprofundada. Para esclarecer dúvidas e ampliar a participação dos filiados, o Sindai veiculou vídeos informativos no site da entidade. Não tenho dúvidas, de que nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos com muita força, com muita dedicação, mas principalmente com muita luta, e isso não vai faltar em nossa trajetória enquanto a gente estiver na direção desse sindicato. A construção dos questionamentos que foram feitos e esclarecidos nos vídeos foi de autoria dos próprios trabalhadores, então acho que isso é um fator positivo, a gente entende da importância dessa comunicação, a via de mão dupla. Então não só a gente no sentido de esclarecer, mas as perguntas chegando para a gente constrói da melhor forma e faz com que chegue de forma rápida também para o trabalhador. Diante do impasse, a negociação foi mediada pelo Ministério Público do Trabalho. A gente colocou a mediadora a par da situação, fizemos alguns questionamentos com relação à saúde e segurança do trabalho, com relação à terceirização, fizemos uma relação disso com relação, no que diz respeito ao PPR, Então nós conseguimos fazer um link aí, onde a gente conseguiu englobar toda essa parte da estrutura da Embasa, da falta de condição de trabalho que as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras têm na Embasa hoje, com a necessidade do reconhecimento disso, do PPR. A empresa efetivamente fez um esforço muito grande, nós avançamos na proposta, tanto no que diz respeito aos valores que nós nos propusemos a distribuir, bem quanto a forma de pagamento. Aconteceram situações que evidenciam avanços da parte da empresa e do sindicato. Do sindicato com relação à compreensão de que existem determinados fatores que não podem ser excluídos da base de cálculo da PR. Por parte da empresa, a empresa avançou admitindo o critério misto, que é um critério que prestigia a socialização da PR. Isso é muito importante. No processo de mediação, visando pôr fim ao impasse, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma proposta que avançou bastante na distribuição linear. A Embasa aceitou a proposta e a direção do sindicato decidiu discutir a proposta com a categoria numa assembleia decisiva. A Procuradora Regional do Trabalho, Virgínia Sena, reconheceu a postura democrática do Sindai e o histórico de lutas da entidade. Para mim, que acompanhei
todo o crescimento, a evolução do sindicalismo aqui, desde 1980, do início de 1980, que foi quando eu ingressei nos quadros do Ministério Público do Trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, que existe um diferencial com relação ao SINDAI, né? Acompanhei muito as lutas, as demandas, inclusive nos anos de chumbo, não é? Inclusive aqui na Bahia, a questão dos governos anteriores. Então, eu acho que nós crescemos muito aqui, né? A entidade sindical representa uma categoria importante, uma categoria hoje que é, na sua maioria, representada por pessoas que têm um nível educacional, intelectual elevado, e isso não pode ser desconhecido. Eu acho que isso é fruto desse trabalho de equipe, que o SINDAI se destaca porque ele consegue agregar valores novos e a experiência dos trabalhadores mais antigos que estão na diretoria dando o suor, né, dando toda a sua dedicação para essa entidade obter esses resultados. A proposta do Ministério Público contempla montante total a ser distribuído de R$ 23 milhões, distribuição linear com patamar mínimo de R$ 600 por trabalhador, o que representa cerca de 12,5% do total. Distribuição proporcional da parte restante, pagamento em uma só parcela no mês de junho, abono dos dias parados durante o processo de negociação. A proposta de acordo foi aprovada por ampla maioria em assembleias simultâneas realizadas na sede da Embasa e nas unidades regionais do interior. Uma grande conquista foi a mudança do modelo de distribuição, que passou a ser misto. Eu acho que a categoria sai amadurecida de que conseguiu manter uma conquista importante, que é a PPR, e abrindo agora a possibilidade das pessoas, o grande número de trabalhadores de nível médio, ganhar um pouco mais do que ganhou, inclusive, nos anos anteriores, com a linearidade. Nós tivemos muita dificuldade na mesa para poder alcançar o objetivo desse ano, mas nós saímos com uma vitória muito expressiva, que foi a mudança do modelo proporcional para o modelo misto. Isso aí, inclusive, proporcionou um ganho significativo para os trabalhadores que têm os menores salários na empresa, que vão ganhar aproximadamente 1,6 ou até mais do seu salário em função da PPR. A vitória na negociação do PPR 2014 foi muito importante e fortalece a negociação do acordo coletivo anual. O SINDAI entende que o ganho real de salário é o principal ponto a ser defendido, pois é definitivo e repercute durante toda a vida do trabalhador. Por isso, toda a categoria continua unida e ainda mais forte. Para mim, o principal objetivo, a principal vitória foi a união dos trabalhadores. Está de parabéns à direção do sindicato, está de parabéns toda a categoria do saneamento da Embasa, que souberam dar resposta às negativas da própria direção da empresa. A avaliação que nós fazemos é altamente positiva, né? Nós conseguimos sair de uma campanha muito difícil, muito árdua, onde nós fizemos muitas mobilizações, fizemos várias paralisações nos parques da empresa e também inauguramos um modelo novo de assembleia, né? Onde os trabalhadores da capital e do interior puderam decidir conjuntamente de forma simultânea. Essa categoria, né, é uma categoria realmente de luta e uma categoria de muita resistência e de muita determinação. Então, quero parabenizar todos os companheiros e dizer que essa foi uma batalha. Na verdade, não é o fim, é uma batalha desse processo e cremos que nos próximos anos a tendência é a gente avançar na parte linear e chegarmos mais adiante num valor que seja justo e melhor para todos. E, finalmente, né, dizer que termina a campanha do PPR, inicia a campanha salarial, vai ser uma campanha muito dura, mas nós cremos que com muita mobilização, com união, nós vamos vencer e vamos ter mais uma vitória esse ano. SINDAI, sempre em defesa da água, do meio ambiente e da classe trabalhadora.